Olá, olá! Bem-vindos a mais um episódio. Hoje trazemos um episódio muito especial, andamos a falar sobre ele assim já há uns tempos. Vamos falar-vos sobre o ciclo menstrual, A saúde feminina, saúde feminina, os indícios de fertilidade, disruptores endócrinos. tudo coisas assim bem técnicas e a nossa ideia, como sabem, não é trazer conteúdo técnico porque não queremos de todo ser amassadoras nem nada disso, mas sim trazer-vos conversas que nós temos e que agora, principalmente como eu estou a fazer o curso de saúde integral da mulher, é algo que efetivamente faz parte dos nossos almoços Tem sido frequente. E a verdade é que sabemos que ainda é muito pouco falado e, portanto, nós queremos aqui simplificar, como é sempre o nosso grande objetivo, trazer-vos informação e, essencialmente, dar-vos, deixar-vos assim com a pulguinha atrás da orelha para irem pesquisar mais, para olharem para o vosso corpo de uma forma que se calhar não estão habituadas até então, mas virarem-se mais para dentro Sim. e para este contacto também com o vosso lado feminino. Acho que a uma determinada altura vai ser. Bom, antes de mais, nós vamos assumir o computador e o caderno e os Exato. apontamentos e tudo. Não é que nós não falemos sobre estas coisas ao almoço e não tenhamos os nossos recursos, mas sendo que temos tão pouco tempo para passar a informação, temos aqui alguns tópicos para garantir que as coisas mais importantes de facto vão ser faladas. E eu diria que no final deste episódio, o que nós vamos fazer, podemos trazer muitas respostas, mas nós vamos levantar muitas perguntas. Uhum. Então, não estranhem se chegarem ao final do episódio e começarem a questionar algumas coisas na vossa vida, na forma de estar, e eu acho que se isso acontecer, então nós Missão cumprida. fizemos, exatamente, então missão cumprida, fizemos um bom trabalho. Ahm, gostava também de dizer que é muito interessante teres começado a fazer este curso, não é? Numa altura em que estás tão ocupada, mas encontraste aqui espaço, um momento Sim. para ti, mas para agregar ainda mais conhecimento àquela que já é a tua sabedoria, não é? Sim. E eu não conhecia esse curso, eu não conhecia. E é muito engraçado porque nós agora cada vez mais falamos a mesma linguagem porque tu consegues perceber o que é que para mim é o yin, o que é que para mim é o yang. Sim, porque isso também é falado no curso. Exato, Sim. exato. Então é quase aqui a tradução constante que eu faço do que leio de medicina convencional. Tu estás a conseguir literalmente seguir as minhas palavras e Sim. é tão fácil para mim de comunicar. É muito, muito bom, muito prazeroso mesmo. Ahm, Também, portanto, quando vocês começam a falar, falam muito sobre o ciclo menstrual, Sim. não é? Sim, sim, sim. No curso o que estamos a aprender é efetivamente o ciclo menstrual, os sinais de fertilidade e o método de fertilidade consciente, Uhum, uhum. para evitar uma gravidez e para potenciar uma gravidez, não é? Que é assim a minha praia. E que estou tipo, quando me perguntaram então o nome, o que é que estão cá a fazer, porque é que vêm, sou doula, trabalho com pré-conceição, portanto não dava para evitar mais, eu tinha de estar aqui. Estava implícito. Sinto muito que precisava destes recursos, como estavas a dizer, não é? Deste conhecimento, não só por aquilo que eu já pesquisei e que muitas coisas eu já conheço, obviamente, mas para teres, assim, esta fonte fidedigna de informação e para me sentir altamente segura quando passo esta informação. Então, aqui também vamos dizer-vos que nós vamos tocar nesta palavra, nesta expressão que é assim pesada, que se chama disruptores endócrinos, e que isto é um bocado estranho, mas trazer aqui a Water Wipes, que está connosco neste episódio também, e que faz todo o sentido, e já vão perceber porquê, porque nós vamos explicar isso mais à frente, mas faz todo o sentido estar associada a este episódio quando estamos a falar de toalhitas que têm dois ingredientes, 99% água, 99,9% água, Uhum. 0,1% de extrato, e portanto, quando estamos aqui a falar de evitar ao máximo tudo aquilo que altera o nosso sistema hormonal, então faz sentido escolhermos produtos e marcas que se alinham connosco nesta prevenção e nesta manutenção da saúde. Mas acima de tudo, é uma marca que o primeiro pilar é a saúde do bebê. Tenta sempre encontrar as melhores soluções do ponto de vista ambiental e trabalha arduamente para isso, nós sabemos. É uma coisa da qual nos orgulhamos muito, mas a prioridade deles é a saúde do bebê e, portanto, vocês vão entender aqui a importância e o porquê de trazermos os disruptores endócrinos hoje. E para aquelas pessoas que em casa estão a fazer a pergunta que nós também fizemos, que é, então se é 99,9%
50% de água, então porquê é que eu não uso água? Isso, posso partilhar convosco, isso foi um comentário que eu fiz e que na altura, quando eu comprei o Water Wipes para usar no Vasco, eu também tinha eu comprei essencialmente para usar fora de casa, porque em casa eu estava disponível para usar toalhitas reutilizáveis e foi isso que usámos durante bastante tempo e que ainda hoje uso sempre que posso, mas a verdade é que há cocós terríveis e que uma toalhita já pronta facilita muito. E eu quando usava essa água fervida, eu fervia a água, punha num borrifador e estava lá disponível. E portanto foi essa a primeira pergunta que eu fiz ok, mas é água, mas eu posso usar água em casa então, não é? E depois explicaram-me que não era só isso. E nós lemos os documentos. Eu acho que esta é aquela parte que nós não queremos debater em excesso para não ser amassador, mas nós estamos mesmo muito conscientes nos nossos parceiros. E eu não sei se vocês têm noção, mas a água termal tem um grau de purificação 3. Sim. Quando me diziam, mas as Water Wipes é mais puro que água, eu fico tipo, como assim? A questão é que a água da nossa torneira, mesmo fervida, nós não sabemos o que é que tem, não é? Sem dúvida. E ali sabemos. E essa é a grande questão. E o grau de pureza, e foi isto que nós constatámos nos documentos. Sim. Eu fico mesmo muito orgulhosa disto porque significa que nós temos total certeza daquilo que estamos a colocar nos nossos bebés. Ou seja, é uma decisão consciente diária. E eu também opto muitas vezes, quando estou em casa, sempre pelo reutilizável. Trabalho muito com a parte dos hidrolatos, como tu sabes. Mas sempre que posso, ou quando há essas questões que põem em causa a microbiota, não é? Então faço-me unir sempre aqui da Water Wipes porque tem um grau de pureza 7. 7, ok? Ou seja, é mais puro do que a água. Sim. O que é estranho, não é? Mas é porque a água que infelizmente nós acabamos por beber, se é água corrente da torneira, além de calcário e por aí fora. Sim. Bom, dava todo um podcast só sobre isso. Sim. Mas o tema de hoje é, sem dúvida, aqui em torno do ciclo menstrual. Queremos trazer-vos aqui um contexto de compreensão de como é que o vosso corpo funciona, para que vocês possam, na expressão que decidimos usar, namorar convosco, não é? Conhecer-se, não ter aqui mais dúvidas nenhumas de como é que a energia flui dentro de vocês. Sim. Coisinhas assim que tu tenhas achado giras? Do que fui descobrindo? Ai, muitas coisas. Não consigo resumir assim a sério, porque há muitos nos meus apontamentos, há aqui partes que dizem tipo, uau! Porque eu fiquei mesmo espantada. Uma das coisas que me lembro de descobrir foi que nós somos muito poucas as espécies que menstruamos. Somos nós, ratos, ratinhas, morcegos e primatas. Só. Tudo o resto, que há CIU, não é? E há perda de sangue, não é menstruação. Eu não fazia ideia. Isto acaba por ser uma forma de nos protegermos, porque havendo uma gravidez que não evolui ou que não é... que não tem aqui todas as condições para continuar, o nosso corpo precisa mesmo de eliminar para manter a nossa vida. Sem dúvida. E portanto, todos os meses nós eliminamos este sangue, não é? Descartamos este sangue exatamente para nos protegermos, para garantir que, ok, este ciclo terminou, que o endométrio foi, e se houve algum embrião que não é viável, vai ser eliminado, porque podia mesmo comprometer a nossa vida se isso não fosse. Sem dúvida. E então há assim estas novas perspectivas que comprova como o nosso corpo é tão sábio. É muito sábio. E tão perfeito. E sabes que, lá está, do ponto de vista da medicina chinesa, às vezes as respostas vêm porque, imagina, às vezes a menstruação não está assim tão saudável, às vezes os valores hormonais não estão espetaculares, isto ainda não entrando na questão dos disruptores, mas do ponto de vista energético é uma forma de o organismo dizer: tu não estás segura neste momento para conceber e para trazer uma nova espécie. Uma nova espécie, um novo ser. Este é o momento para tu cuidares de ti, para olhares só para este sistema. Não te comprometas, porque se comprometes a tua vida, não há ninguém que tome conta da tua cria. E quando nós fazemos esta tradução constante para vida, portanto, reino animal, selvagem, é tão mais fácil, não é? É tão mais fácil, simplifica muito, a tradução é muito fácil. E de um modo geral, então, nós gostávamos de vos mostrar o que é que acontece fase após fase no ciclo menstrual. Sim. Vamos começar no dia 1 do ciclo? Sim. Então, este dia 1 é a nossa fase menstrual. A duração é variável. Vamos dizer que
pode durar cerca de 5 dias. Sim, 2 a 5 dias. Mas, do ponto de vista da medicina tradicional chinesa, 4 a 5 dias é, de facto, uma menstruação que significa que tem qualidade, que tem quantidade suficiente para abundar nesses dias, a menos que me digam que tem 4, 5 dias e depois o fluxo é escasso. Portanto, todas essas coisas contam, não é? A cor, os coágulos, se há dor, se não há, se a dor antecede, se é durante, se é depois, tudo isto são indicadores de diagnóstico. Mas é muito importante entender que nesta fase o sangue está constantemente a movimentar-se, existe um livre fluxo de energia e de sangue e, portanto, o fígado acaba por estar aqui em constante movimento e em ação, porque é ele que é o nosso armazém do sangue, mas também é ele que é o general da energia. Então, imaginem, o fundamental é, se estamos numa fase com muita hemorragia, nós temos que parar essa hemorragia. Okay? Não parar abruptamente, mas pelo menos tentar aqui reduzi-la, porque podemos estar a esgotar sangue que não existe. Okay? E isso vai comprometer uma série de funções. Portanto, quando a menstruação aparece, nós consideramos o primeiro dia do ciclo o primeiro dia em que vem sangue a sério. Exato. Não é coágulos, não é spotting, ou seja, aquelas manchinhas que vêm, primeiro vem um bocadinho castanho e só no dia seguinte é que vem sangue vivo. Ok, então é nesse dia sangue vivo que é o primeiro dia do ciclo. Sim. E depois tu estavas a dizer, e vou aqui só sistematizando um bocadinho a informação. Então, quando a menstruação aparece, olhar para a cor, ok? Se é rosa pálido, é diferente de ser sangue com cor vermelha viva e é diferente de ser castanho ou assim um sangue muito mais escuro, tipo vinho tinto. Então, só isto já nos mostra como é que está a nossa saúde. Não é? E nós não falamos disto. Pois não. Menstruas, bom, eu sim. falo. Exato. Pois não, eu falo. Eu também já pergunto. Isso aprendi contigo ainda antes do curso, é verdade. Mas no nosso dia-a-dia, quer dizer, os adolescentes vão menstruar pela primeira vez. E uma coisa muito simples, quando, por exemplo, lá está, há coágulos, às vezes dizem, não há coágulos. E o sangue? O sangue é espesso, não é? Sim, ele é assim viscoso. Como é que nós aprendemos a fazer? Tampões, pensos, descartáveis, que é não olhes, é tipo enrola, vai para o lixo, nem sequer. Só esta pergunta, reparem como isto é maravilhoso, só esta pergunta de que cor é o teu sangue. Ok, eu preciso de olhar para ele. Quantas de vocês já olharam para o vosso sangue a sério? Sim. E agora aqui uma coisinha que pode parecer algo precoce, mas eu estou a tentar normalizar isso desde muito cedo. E a Diana está naquela altura em que vem à casa de banho connosco. Então ela vê-me a limpar. E às vezes esbugalha assim os olhos porque fica aflita porque vê sangue. E eu digo-lhe, está tudo bem, é sangue, é menstruação, é o primeiro dia do ciclo da mãe, ou está tudo bem, vês? E se calhar na primeira vez que ela viu isso ela assustou-se muito, mas agora já tem curiosidade. E ela pode não entender a 100%, mas eu digo, estás a ver, está melhor que o mês passado. Olha, já não tem coágulos, está muito mais vivo. E quando nós mostramos esta leveza, não é? E aquilo passa a ser um processo normal, como ir à casa de banho, não é? Ela acaba por enraizar dentro dela até essa própria interpretação. Sim. O Vasco também me acompanha. E eu adoro que ele, como homem, me acompanhe nisto. E a primeira vez ele também dizia, é sangue. E eu, sim, é sangue. E eu não sabia como traduzir, porque o sangue, à partida, é um dói-dói, não é? E eu fazia um sorriso e dizia, sim, é o sangue da mamã. E agora esta última vez, que eu já estava a fazer o curso, ele viu outra vez, ele perguntou novamente, e eu disse, sim, é o sangue da menstruação da mamã. Todas as mulheres têm e é muito bom. Então, quando ele via, ele já, a segunda vez já ia, o que é que tens nas cuecas? E eu, é o sangue, lembras-te? Ele, é o sangue da mamã. Digo, sim, ok. É mesmo bom trazer também as crianças para isto, porque realmente as nossas, e tu que tens uma menina, não sabem. Não. A educação sexual e menstrual, felizmente, está a dar assim grandes passos e a expandir, mas pronto, começa mesmo dentro das nossas casas, não é? Sim, como pais com a nossa normalização. Exato. Fechando aqui o tema, a primeira fase menstrual, não é? Estes primeiros dias, do ponto de vista da medicina convencional, esta é a altura em que há a queda dos níveis de estrogênio e de progesterona, tá bem? Portanto, na verdade, existe aqui a tal necrose, o desfazer das camadas do endométrio, porque é a menstruação, ok? Sim. Entramos a seguir numa fase, do ponto de vista da medicina chinesa, assim que a menstruação termina, aliás, muitas vezes nós ainda durante a menstruação já estamos preocupadas em tonificar o sangue.
ok? Não queremos fazê-lo circular em excesso, se calhar já queremos começar aqui a nutri-lo, porque ele está a ser esgotado, ele está a sair, não é? E depois quando entramos aqui nesta fase pós-ciclo, portanto numa fase pós-menstrual, o sangue e a energia feminina, nós usamos a expressão que estão exauridos, estão cansados, porque tiveram um grande esforço para menstruar. Ainda que haja abundância neste reservatório, há um cansaço, não é? Então é muito importante nós nutrirmos esta energia feminina, yin, e este sangue, principalmente apelando à energia do fígado e à energia dos rins. Por exemplo, do ponto de vista da alimentação, é trabalharmos com feijão preto, é trabalharmos, por exemplo, com agrião, com acelgas, com couve galega. Tudo o que seja mais escuro, não é? As folhas os legumes de rama verde, sim, isso vai fazer uma grande tonificação ao fígado. E os feijões, por norma, até porque têm a própria forma do rim, trabalham a energia do rim. O salgado também trabalha a energia do rim, portanto podemos ir buscar, por exemplo, o bacalhau. Para quem é vegan, temos as algas. Aqui uma excelente fonte. Sim. Só cuidado para quem tem questões de tiroide. Ok. E portanto estamos nesta fase folicular, em que os folículos que já estão no ovário e que já vêm connosco desde que nascemos, vão maturando e, portanto, há aqui uma comunicação cérebro-ovário a dizer, ok, folículos que estão aí em reservatório, está na altura de começar a crescer, porque precisamos de preparar a ovulação. Sem dúvida. Daqui a uns dias. E esta fase pode ter 7 a 21 dias, portanto, reparem como a ovulação no dia 14, nada disso, ok? Sim. No dia 14 depende muito. Mas e precisamos ir antes, desmistificando exato, isto. mas ainda antes de entrarmos na fase ovulação, a fase folicular é aquela fase em que efetivamente os níveis de estrogênio estão a aumentar sob a influência da FSH, a hormona foliculoestimulante. E é a fase do nosso ciclo menstrual que ela pode ter o número de dias que tiver, não é? Que for. Se nós estivermos sob uma influência de grande stress, nós podemos estar a atrasar. Então não é a menstruação que atrasa, é a fase folicular que é mais longa. Ou, portanto, é a ovulação que atrasa. Exatamente, exatamente. Então, se nós conseguirmos nutrir aqui o sangue, se nós conseguirmos aqui nutrir a energia yin, trabalhar a energia do fígado, trabalhar a energia mais renal, nós conseguimos entrar numa fase ovulatória. E se nós também conseguimos perceber sob que influência emocional estamos nesta fase, também conseguimos limpar aqui uma série de emoções, frustrações, inseguranças, preocupações e por aí fora. Portanto, aqui nesta fase é importante reduzir ao máximo o stress. Sem dúvida, mas isso acho que é sempre. Sempre, sim, é verdade. Depois entramos aqui naquela fase do meio do ciclo, que é a ovulação. Fase fértil, portanto, para quem quer engravidar. Sim. Olhos postos. Quer dizer, olhos postos no ciclo todo. Vá, convenhamos. Sim. Não dá. A energia feminina e o sangue já estão mais plenos e começam, nos olhos da medicina chinesa, 2 grandes vasos, que é o Chongmai e o Renmai, começam a estar mais cheios e vivos e que são 2 meridianos fundamentais para a concepção, e o Chongmai tem uma ligação direta com a parte alimentar. Então, quando me dizem, qual é que é a melhor fase para prestar atenção à alimentação? Malta ao ciclo todo. Tudo mexe. Mas esta é de facto a altura que temos que continuar a trabalhar a energia do rim para garantir a promoção da ovulação e uma boa sustentação da ovulação para que o muco cervical seja mais rico. Boa, vamos falar no muco cervical. Quantas de vocês já olharam para o vosso muco cervical? Quantas de vocês já mexeram no vosso muco cervical? O que é isto? Ok? O chamado corrimento, não é? Que nós falamos na gíria. É isso. Então é um muco que é libertado pelo colo do útero e que, portanto, vai descendo. Isto foi uma coisa que eu aprendi muito recentemente. Que a nossa vagina contrai a cada X minutos. É lindo! Então, de repente, vai para ir eliminando, porque ela lava-se sozinha. Então entramos já aqui... Isto é extraordinário. Avisamos já que não é para fazer lavagens internas. Exato. Só mesmo cá fora na vulva é suficiente. Esta é então aquela fase da ovulação em que o óvulo vai ser então libertado do folículo e o corpo lúteo vai desenvolver-se, está bem, sobre a LH, a hormona luteinizante. Desculpem estar a correr um bocadinho, mas eu tenho que ir aqui cronometrando, não é? Senão zangam-se connosco com o tempo. Entramos na fase pré-menstrual e da ovulação até ao primeiro dia do próximo ciclo, nós podemos ter aqui, eu vou usar os 14 dias, mas não são 14 dias. A fase lútea pode ir de 10 a 16 dias.
Então, nós basicamente usamos aqui a métrica de arranjar aqui um meio termo, mas tem toda esta oscilação. Nesta altura, a energia mais yang, mais masculina, de maior movimento, de maior calor, acaba por ascender. E a energia do fígado, ela pode inclusive ficar muito hiperativa. Por isso é que temos alguma tensão mamária, ficamos com TPM, mais irascíveis, impacientes, temos tendência para discussões, porque estamos mais impulsivas, está tudo aqui à flor da pele. Se de facto é muito difícil controlar isto, a energia está em excesso. Não é suposta estar assim e assumirmos só porque é assim, porque é normal. Não é. Não é. Se de facto nós não nos sentirmos assim, é bom. É sinal que possivelmente está tudo a fluir livremente. Se nos sentimos depressivas, vamos tonificar um bocadinho a energia do fígado, porque a energia pode estar aqui em depleção. Então é importante tonificar este ano. Tradução. Desculpem. Sim. Eu tenho-me esforçado. Tens. Continua. Pronto. Nesta altura é muito importante então tonificar esta energia mais masculina, yang, de movimento, para movimentar o tal sangue que está lá e que tem que ser exteriorizado. Também é fundamental perceber, lá está, quão grave é que está este bloqueio de energia do fígado. Porque se estiver muito bloqueado... O que é que acontece? Como é que se manifesta? Lá está, esta questão da tensão mamária mostra imediatamente. Esta questão da dor menstrual, que pode estar a acontecer até na ovulação ou imediatamente antes da menstruação já estou a ter cólicas menstruais. Enxaquecas, por exemplo, ok? As compulsões alimentares podem ficar muito fortes, também, principalmente por doces. Então, nesta fase, que estás a falar já da preparação, portanto estás a chamar fase pré-menstrual, na verdade é a fase em que o endométrio, que já cresceu na primeira fase do ciclo, antes da ovulação, vai espessar para ser possivelmente sem a cama dúvida, do nosso é a altura bebê. em que o corpo lúteo vai crescer e vai segregar a progesterona. Também. Portanto, este yang é bom. Este yang é aquilo que vai permitir o movimento de energia para que depois solte novamente, haja outra vez a queda dos níveis de estrogênio. Comecemos logo aqui o ciclo de novo. Sim. Para haver o tal movimento, para a necrose, não é? o desfazer do endométrio. Agora a questão aqui, portanto, isto foi assim sumário. Agora Muito vão, sumário. por favor, ver imagens do ciclo menstrual e relacionem com isto que acabaram de ouvir. E façam o vosso mapa, façam o registro da vossa menstruação, de como é que se sentem, de como é que é a cor do sangue e todos estes sinais que nós falámos. O muco cervical, o colo do útero, podem senti-lo, porque ele oscila durante o ciclo. Ele fica mais duro quando efetivamente não está tão disponível para a fertilidade e fica bem molinho quando há esta permeabilização. Portanto, é muito bom. É dito como quando está fechado tem a textura do nariz, não é? Na pontinha do nariz, e quando está aberto é como os nossos lábios, fica fofinho e macio. Então comecem também a sentir o colo do útero. Comparação, nunca tinha ouvido. É maravilhoso. Portanto, sintam. Agora, o que é isto dos disruptores endócrinos que nós começámos a falar? A questão é, os nossos ciclos hormonais, sexuais, influenciam até 150 processos fisiológicos. E disruptores endócrinos têm a ver com tudo aquilo que está a alterar as nossas hormonas fisiológicas. É como se fossem substâncias que estão a mimetizar as nossas hormonas. A imitar. Sim. Mas está correto, mimetizar. Eu sei, mas há quem possa não perceber. Ok, sim. Portanto, em vez de o nosso corpo reconhecer, ok, isto é estrogênio, eu reconheço como, eu recebo aqui uma substância que vem do exterior. Sim. E que o meu corpo diz, então estrogênio fisiológico, não sei, supostamente não podes encaixar-te porque já alguma substância se encaixou, que eu achei que eras tu, mas afinal não eras. É como se fosse a chave de uma fechadura, ok? O disruptor endócrino, ele ocupa esse espaço, mas na verdade não dá qualquer tipo de ação. Pode alterar negativamente, exatamente, mas acima de tudo o disruptor endócrino ocupa o espaço que a hormona iria ocupar para desencadear ou bloquear aqui uma determinada ação, não é? Sabendo nós que as hormonas dão comandos diretos às células e trabalham na metabolização. Portanto, é esse ponto. Exato. É esse ponto. Isso foi algo que me chocou quando eu soube esta informação, que às tantas... Então não podemos viver, porque nós estamos cheias. É muito difícil. O que mais me chocou, um dos mais chocantes para mim, foi aqueles talões que saem
das impressoras, não é? O talão de compras. Está cheio de químicos e de plásticos. E então, se nós tocamos naquilo, devíamos ir imediatamente lavar as mãos para a nossa pele não estar a absorver aquilo. Sim. Eu fico tipo, então não podemos Tu sabes tocar que eu em normalmente, nada. quando vamos a almoçar, eu até peço para nem imprimirem. Portanto, do ponto de vista Mas eu fazia isso pela sustentabilidade, que é, eu não preciso do papel, obrigada, não imprima. Sim. Não era por minha questão, Era percebes? das duas coisas, sim. Não Mas fazia assim, ideia. coisas importantes a reter. Esta questão dos disruptores endócrinos podem ser naturais ou químicos. Já vamos aqui falar dos dois. Mas, por exemplo, os químicos, eles podem ter 3 efeitos básicos. Eles podem aumentar a expressão de uma hormona, eles podem bloquear a sua atividade ou podem alterar o seu efeito. Mas sempre ocupando esta fechadura. E, portanto, reforço, isto tira a possibilidade da hormona ter o comando para o qual existe. Isto a qualquer nível. Homens, mulheres, tudo. Sim. Aqui a questão, para perceberem na prática, podemos estar a falar de doenças como diabetes, como doenças autoimunes, portanto... Endometriose, alterações na tiroide. Sim, portanto, algumas das causas de infertilidade, conhecida como infertilidade, se nós formos a ver, se calhar, se começarmos a reduzir estes disruptores, se começarmos a olhar para o stress e a tomar medidas de gestão de stress, bom descanso, boa alimentação, exercício físico, se calhar muitas das coisas ficavam resolvidas por si só. Eu deixei aqui umas linhas que fiz questão de nem sequer colocar por tópicos, porque não sou eu nem a Catarina que dizemos. Então eu vou pedir-vos com licença porque vou mesmo ler. Vários disruptores endócrinos químicos foram encontrados nas placentas, cordão umbilical, leite materno, o que mostra como a contaminação pode ser mesmo muito precoce. A Organização Mundial de Saúde e a Organização das Nações Unidas publicaram em 2012 um relatório conjunto intitulado Global Assessment of the State of Science of Endocrine Disruptors, onde fica claro que os desreguladores endócrinos, ouçam isto, têm efeitos subtis, mas duradouros nos tecidos biológicos e que as alterações hormonais que provocam vulnerabilizam o sistema nervoso. Isto significa que a gravidez é um momento de alto risco. Isto significa que a transferência destas substâncias da mãe para o bebê, vou outra vez usar a expressão deles, mais tarde vai produzir consequências adversas na saúde da criança. E eu agora convido-os a fazerem um raciocínio. Nós somos a geração em que muitas toalhitas eram utilizadas e fraldas descartáveis com plásticos e químicos. Ok? A questão é esta. Então é convidar para andarmos um bocadinho para trás, ferver a água, tentar outras fraldas reutilizáveis, ou então aquelas que efetivamente tenham o mínimo de ingredientes possíveis e que até podem contribuir positivamente para o bem-estar do bebê. E olhar para os rótulos e fazer escolhas informadas e conscientes, não é? É sempre essa a base. A verdade é que nós não vamos conseguir eliminar isto tudo, mas, por exemplo, coisas que estão ao nosso alcance, em vez de aquecer comida num recipiente plástico, que o plástico, por estar aquecido, vai libertar para a comida microplásticos. Sem dúvida. Então vamos usar vidro. Pronto. Simples. Okay? Exato. Só assim, algumas coisas que estão ao nosso alcance já. Também aqui, e isto é outro tema, mas os anticoncepcionais, vejam realmente se são necessários as vossas adolescentes estarem a tomar. Informem-se. Dentro dos disruptores endócrinos naturais, estão, por exemplo, em alguns alimentos. Portanto, vejam de onde é que eles vêm. Exatamente. Vêm de onde é que eles vêm. A questão da proteína animal é importante também estar atento a isso. Sim, há 17 vezes mais disruptores endócrinos nas carnes do que nos vegetais. Porque é administrada aos animais, inclusive. E porque eles também comem coisas que já estão contaminadas. Sim. Metais e por aí fora. Portanto, parte dos vulcões, dos fogos também. Quando falamos em disruptores endócrinos químicos, eu vou mesmo só tocar aqui em alguns destes sintéticos, mas prestem atenção a poluentes atmosféricos, cosméticos, solventes lubrificantes, aos plásticos que tu já tinhas mencionado, a pesticidas, a fungicidas. Olha, nos pesticidas, deixa-me dar-te aqui uma dica que também foi passada no curso, que é atenção às raízes, aos bulbos. Então, cenouras, beterrabas, tudo o que está debaixo da terra, priorizar com que sejam biológicos, não é? Para termos aqui algum filtro mais. Sem dúvida. E nós que somos também aquela geração que tudo é batata, tudo é arroz, tudo é massa. Sabem, há mais coisas, não...
variedade. Sim. Variedade. Sim. Está bem? Vou fazer apenas uma ressalva. Tu já falaste da questão de alguns fármacos. Nós não somos contra fármacos, prestem só atenção. Alguns protetores solares, portanto, há referência efetivamente de acordo com a FDA, já aqui alguns que são mais interessantes, e para materiais dentários, tá bem? Como, por exemplo, algumas amálgamas, resinas, adesivos, por aí fora. Então, pensem apenas um bocadinho no que é que hoje em dia o vosso corpo acumula. Como aquilo que pais... vocês põem dentro, não é? Através da alimentação, ou por exemplo os tampões. Os tampões estão cheios de químicos. Sem dúvida. Então, e nós somos, questionem. Sim, e nós somos pais, não é? Quem ainda não é pai e está a pensar a ser e está a viver essa experiência, é um momento então de agora começar com uma coisa tão simples como os cuidados de higiene do meu filho. Sim. Não é? As roupas que usa, a comida que come. Sim. Nós não somos radicalistas, como vocês sabem, e quisemos trazer-vos estes temas porque sabemos que ainda são muito pouco falados e, portanto, mais uma vez, o objetivo é questionar. Mas vejam o que é que está ao vosso alcance, o que é que está ao nosso alcance. Eu não sou perfeita de todo, mas realmente quando esta informação chega não dá para negar e fingir que não sabemos, não é? Então, o que é que está disponível hoje em dia e no mercado? Felizmente já há muitas marcas, muitos produtos, muitos produtores que estão sensibilizados para isto e, portanto, tudo aquilo, olhem para o pequeno passo que podem dar hoje em vez de para aquele gigante que é impossível dar. Ok? Sem dúvida. E se já fizeram algumas destas alterações na vossa vida, partilhem. Seria ótimo nós conseguirmos encontrar todos pequenas soluções que vão contribuir para a vida uns dos outros. Sim. Acho que, sobretudo, é essa a família que nós somos e é isso que vos queremos passar. Espero que tenham gostado deste episódio e voltamos para a semana. Beijinhos e obrigada por estarem desse lado. Subscrevam!